sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhes: não chores. E chegando-se, tocou a esquife, e os que levavam pararam, e disse-lhe: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele desta forma por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram todas essas coisas. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. É uma passagem muito conhecida de nós. E como é a semana do mês, né, da família, eu falei: meu Deus, vamos, né, dar uma palavra, estudar algo que fale sobre família. E eu estava lendo e refletindo sobre essa passagem. Falei: vamos falar um pouquinho dessa passagem. E a primeira coisa que eu fiz, meus irmãos, foi pesquisar o significado da vila Naim. Qual o significado? Tranquilidade, calma. Ou seja, uma multidão estava saindo de uma cidade que era calma. Ou seja, mesmo uma cidade que tem poucos habitantes, os problemas, as tragédias podem acontecer. Às vezes nós vivemos momentos nas nossas vidas, né, calmo, tranquilo, mas os problemas podem acontecer sim. E o cortejo estava acontecendo. O defunto estava sendo levado para fora da cidade. E com ele uma grande multidão acompanhava a viúva, em prantos, em choros. Eu falei: Senhor, uma viúva, e ela enterrou o seu único filho. Quem sabe, e a Bíblia não nos relata, quanto tempo essa mulher já era viúva? A Bíblia não relata. A Bíblia não relata o nome da viúva. A Bíblia não relata o nome do seu filho. Não relata a idade. Não relata o motivo que ele morreu. Relata apenas que ela já tinha perdido todos os seus sonhos, seus projetos. Por quê? Porque ela era viúva. Já não tinha o seu marido, o seu companheiro. Quem sabe quando ela se tornou viúva, ela falou: não, agora eu vou depositar todos os meus sonhos em cima do meu filho. Quantos nós, pais e mães, depositamos os sonhos em cima dos nossos filhos? Muitos pais, muitas mães, como eu, como minha esposa, como os irmãos, investem nos seus filhos. Investem. Estudam, alguns pagam escola, pagam material, tem o seu investimento, para que o filho possa ser um médico, um doutor. Esses dias nós ouvimos um testemunho de uma irmã que com certeza ela investiu no filho dela e se tornou um advogado. Os nossos pais investiram para que nós estivéssemos, não provavelmente hoje aqui na casa do Senhor, mas que nós fôssemos homens e mulheres de bem. E aqui nós estamos, algo investido com retorno. E quem sabe essa mulher falou: não, agora ele vai cuidar de mim. Porque naquela época não existia a questão do INSS, que nem hoje em dia. Quando uma mulher casa, o marido falece, ela se torna pensionista. Não, ela falou: não. E também não relata que o marido deixou algo para ela. Não relata. Relata que ela perdeu um filho. E uma coisa que eu te digo: dinheiro nenhum ele consegue sarar a ferida, de um imputado. Só quem passou pelo luto sabe disso. Eu já passei pelo luto de perder meu pai, de perder minha mãe. No momento que meu pai e minha mãe, no momento que
meu pai estava colocado na gaveta, ali no cemitério, e o mundo desabou. E o mundo dessa mulher estava desabando. Por quê? O único filho morreu. O único filho que o marido tinha deixado, né, para ela. Só que é aquela coisa, como nós já dissemos aqui em oportunidades, né, que nós tivemos. Uma outra multidão está entrando na cidade. Só que essa multidão é diferente, meus irmãos. Havia uma multidão que estava saindo com o portador da morte. Ali estava um portador da morte, estava morto. Só que uma outra multidão estava entrando. Só que era o portador da vida. Portador da vida. Aleluia. Santo. Duas multidões com objetivos diferentes. Uma multidão estava saindo, outra multidão entrando. Uma multidão levando a vida e outra multidão acompanhando a morte. Acompanhando a morte, montado. Mas aí eles, né, se encontram, né, e dão de frente. E aí quando, como eu sempre falo, Jesus ele entra em cena, a Bíblia fala que ele se compadeceu da viúva. E o que é se compadecer, meu irmão Alberto? Ele sentiu a dor dela. E ele fala para ela: não chores. Mas, meus irmãos, todos nós aqui, eu posso falar por mim, não posso falar por todos, nós já estivemos em algum velório, em algum enterro, e é muito difícil você chegar para a pessoa e falar: não chora. Não, você vai falar meus pêsames, né? Vai tentar consolar, vai falar: não chores. Quando você está prestes a enterrar um filho, uma filha, um marido, uma esposa, vai falar: não chores. Mas ele falou: não chores. E olha só que interessante, aqueles que estavam levando a esquife, e para os dias de hoje nós podemos dizer transportando o caixão, o Senhor Jesus ele toca na esquife. E o que eles fazem? Eles param. Aí, meu Deus do céu, não fala que o Senhor colocou a mão para eles, apenas tocou. Grande é o poder do nosso Senhor Jesus. Por quê, meu irmão? Porque quando o Senhor Jesus toca, aí eu lembrei da mulher do fluxo de sangue. Aleluia. Ela apenas tocou na hora da veste do Senhor Jesus. Eu tenho refletido muito sobre a questão dos filhos. Hoje mesmo, no dia de hoje, eu estava no plantão, e os irmãos sabem que eu trabalho no sistema prisional. Quantos adolescentes estão ali, por quê? Não ouviram o conselho do pai, não ouviram o conselho da mãe. E aquela coisa, sonhos frustrados de pai e da mãe, não precisa o filho morrer para o sonho do pai e da mãe ser frustrado. Basta cair no presídio. Que futuro um pai e uma mãe vai pensar para o filho estando preso? Tem. Pelo menos nesse meio tempo que estão presos, não tem. E eu falo para eles: ó, vocês estão aqui porque vocês deram ouvido ao diabo. O diabo falou: não vai, você vai conseguir, vai quebrar. Não, o diabo fala: não, vai, você vai ser rico, você vai dar certo. Não. Hoje mesmo, ia dar 19 horas, eu estava conversando com um adolescente. Eu falei: por que você veio preso? Ele falou: porque eu vim no tráfico. Acho que 90% estão lá, estão no tráfico. Eu falei: mas por que você foi traficar? Ele falou: não, porque eu estava precisando de roupa. Eu não ia pedir para minha mãe. Eu falei: tá, desde quando você está traficando? Ah, desde os 13 anos. Eu falei: você está com quantos anos? Ah, seu funchal, 18. Eu falei: nossa, 5 anos e você não conseguiu ainda comprar sua roupa? Não, porque a gente, o senhor sabe, né? Vem fácil, vai fácil. Então, vai continuar nessa vida até quando? Quem sabe o pai e a mãe daquele adolescente pensou: não, meu filho vai estudar, vai crescer. Não. E pasmem, meus irmãos, ontem eu estava conversando com um adolescente que o pai é pastor e a mãe é
dirigente de oração. E aí? Falei para ele, filho, a hora que você sair daqui, vai acompanhar seu pai e sua mãe. Vai acompanhar seu pai e sua mãe. Você tem uma estrutura, você tem uma família. Tem que acompanhar. Quem frustra os planos e os projetos dos nossos filhos não são os pais, são os filhos. O pai e a mãe, ele sempre fala, filho, o caminho é esse, você tem que seguir. Mas quando o filho não ouve, é a mesma coisa o nosso Deus. O nosso Senhor, ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Não. Aí a pessoa quebra a cara e fala, não, foi Deus. Não. Eu sempre falo, existe a vontade e a permissão. A vontade do Senhor, o quê? Que nós estivéssemos aqui. E a permissão, aqueles que se afastaram da presença do Senhor. São os males que nos afligem. E nesse momento, quando a morte chegou na vida desse jovem, desse adolescente, não foi a vontade de Deus, foi a permissão. Aí eu estava pensando, e se a comitiva que estava adentrando na cidade de Naim, ou na vila, se atrasasse por 5, 10 minutos? Será que eles iam se encontrar? Eu creio que não. Mas olha que interessante, nosso Senhor Jesus Cristo, como muitos já sabem, né? Ele chega na hora certa, no momento certo. No momento certo, o Senhor Jesus chegou ali. Glória a Deus. E a ausência de vida, a ausência de vida chegou para aquele jovem. Morreu. Mas aí, quando chega o portador da vida, declara, jovem, levanta-te. E o jovem levantou. E o jovem levantou. É a mesma coisa quando foi com Lázaro, quando Jesus declara, Lázaro, sai para fora. Por que ele falou, Lázaro, sai para fora? Porque se Jesus falasse, morto, sai para fora, quantos mortos iam se levantar? Uma coisa é, quando o Senhor ele declara a bênção na vida da pessoa, tem endereço certo. Tem endereço certo. Só que o Senhor ele não quer saber o nome da pessoa. Ele não quis. O Senhor Jesus ele não chegou e fez uma entrevista com ela. Não. Ele falou, qual que é o seu nome? Quanto tempo você está? Não. Ele chegou e resolveu. Por quê? Quando o Senhor Jesus chega, o problema ele não sai. Por que, Roberto? Claro que não sai. O problema ele vai embora. Hoje eu fui trabalhar, eu saí da minha casa, eu não fui embora. Entenderam? A diferença é de sair e de ir embora. O problema ele vai embora. Glória a Deus. O problema ele vai embora. Ele não sai. Eu falei, nossa, que interessante. É a mesma coisa quando já foi falado aqui, né? Que não existe frio. Hoje eu estava meditando porque hoje estava um frio. Até meu filho falou, nossa, como será que eu brinco com ele? Ele falou, como será que o pai foi, né? Que eu fui de moto, que hoje eu não consegui. Hoje eu teve um problema de luz em casa, eu não consegui abrir o portão elétrico, ele foi de moto. Não existe frio, existe o quê? A ausência do calor. Da mesma forma que não existe o mal. O mal não foi criado. Existe a ausência do bem. Porque Deus ele não criou o mal. Não. Existe ausência do bem. E nessa passagem que nós acabamos de ler, existiu o quê? A ausência da vida. Existia ausência de amor. Por quê? Porque nessa comitiva era impossível. Aqueles que estavam acompanhando o defunto estarem sorrindo, não, mas na comitiva do Senhor Jesus, na comitiva que acompanhava o Senhor Jesus, existia sim alegria, existia felicidade, existia planos, existia projetos. Por quê? Eu tenho meus planos, eu tenho meus projetos. Tenho. Mas o Senhor fala, né? Interessante que basta cada dia o seu mal. Mas nós podemos fazer planos, nós podemos fazer projetos.
que chegue em novembro eu consiga tirar minhas férias, que já está marcada, ir com o passeio que está programado, né, para o passeio de casais. Ô Roberto, mas se você soubesse o que aconteceu na minha vida, se você soubesse, eu estou passando por uma situação que eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o que pode acontecer daqui a um mês, daqui a 2 meses. Sim, essa mulher, a viúva, também, ela perdeu o chão. Quando eu conheci a diaconisa Ana, ela era viúva, ela não tinha um amigo, não tinha um companheiro para estar caminhando com ela na igreja, não tinha um homem para protegê-la, que é papel do homem. Toda mulher da casa, né, esperando o marido, né, para protegê-la, para cuidar dela, né. Na Bíblia, nos dias dessa passagem, o homem era o provedor da casa, e hoje também não tem que ser diferente, né? Eu entrei na vida da irmã Ana, né, e tenho feito o papel. Com certeza, ela deposita os sonhos e os projetos, né, em cima de mim. Não, hoje eu tenho marido, né, bonitão, forte, não é verdade? Eu tenho que falar que eu sou bonitão, sou forte, né? Oh, meu Deus do céu. E ela tem a irmã Ana, ela tem fé, porque ela fala assim: você foi o marido que eu pedi para Deus, e eu louvo a Deus. Porque, meus irmãos, a gente tem que pedir as coisas para o Senhor. Me dá, é que no exemplo, quem deseja casar, um jovem, ou, né, um jovem, quando a gente fala jovem, né, a gente generaliza, homem ou mulher, a gente tem que pedir algo especial para Deus. A gente não tem que pedir qualquer coisa, né? Adolescentes, as meninas, Mateus, né? Eu quero casar com uma mulher de Deus, né? Tem que ser algo especial para Deus. E também nós, pais, nós também devemos falar: não, eu oro para Deus que meu filho ou minha filha case com um homem de Deus, né? Que meu filho case com uma mulher de Deus. Mas o que eu quero dizer, eu já quero finalizar. Eu também tenho meus planos, os meus sonhos, os meus projetos. Mas eu também medito muito no Salmo 40, meus irmãos. Esperei com paciência no Senhor. Eu acredito muito no de repente do Senhor. Há um tempo atrás aconteceu um de repente na minha vida, na vida da minha esposa, né? De uma situação que a minha enteada ela não ia para casa, e aí, graças a Deus, ela começou a frequentar a nossa casa. De repente, meus irmãos, às vezes vem uma tempestade na nossa vida, e você vai falar: por que veio? Às vezes existem tempestades que vêm na nossa vida não para tirar as coisas do lugar. Mas como? Às vezes tem tempestade que coloca as coisas no lugar, meus irmãos. Acredite nisso. Às vezes vem chuvas temporais não para te matar, não para te afogar, para colocar as coisas no lugar. E lá na frente a gente fala: meu Deus, por quê? Os irmãos acreditam que eu e a minha esposa, meu enteado, nós estamos aqui porque veio um temporal nas nossas vidas? Veio um temporal e nos trouxe aqui, morando há quase 5 anos aqui no Parque Munhoz, e depois de 5 anos um temporal. Meu irmão e minha irmã, meu irmão e minha irmã, meu irmão e minha irmã, era um velório. Estava partindo para o enterro, porque com certeza o velório já tinha acontecido. Mas o Senhor chegou no último momento, da mesma forma que chegou para Lázaro depois de 4 dias, e a sua irmã disse: já fede. Ainda, eu, glória a Deus,
ainda eu, e ainda você, meu irmão, minha irmã, nós vamos, e eu tenho fé nisso, nós devemos ter fé no Deus ao qual nós servimos. Por que, meu irmão Alberto? Nós acabamos de ler o relato de um jovem que estava morto e foi ressuscitado. Se o Deus ao qual nós servimos, Ele pode trabalhar em cima da morte, o que são os nossos problemas diante do Deus ao qual nós servimos? O que é um desemprego? O que é uma enfermidade? O que às vezes é um carro quebrado, como nós passamos? A Bíblia nos orienta, em tudo dai graças a Deus. Ô irmão Alberto, sério que você está falando isso? Meus irmãos, não é tempo de murmurar, não é tempo de chorar, muito pelo contrário, também não é tempo de entregar as suas forças, é tempo de continuar. O diabo, ele vem nos nossos ouvidos e fala: não tem mais jeito, não tem mais jeito, desiste, para por aí. Mas nós servimos um Deus do impossível. Eu não vou falar aqui, nós servimos o Deus da prata, não é. Neste momento não é. É o Deus do impossível, igreja. É o Deus do impossível. É o Deus do de repente. É o Deus do de repente. É o Deus do milagre. Quem ainda não contemplou um milagre na sua vida, pode ter certeza, você ainda vai estar aqui nesse culto falando: o Senhor fez um grande milagre na minha vida. Amém? Meus irmãos, agradeço a minha oportunidade. O tempo já se foi, mas com a permissão do nosso pastor, vamos orar. Peço que a igreja nos coloque de pé.